Essa aqui é a Juliana e ela conta a história de que ela engravidou de um cara que mentiu pra ela que era estéril. O motivo é um pouco surreal. E não sendo bastante, ele ainda piorou toda a situação com ela. Aí tem os pais dele envolvidos, os pais dela envolvidos, um monte de coisa, menina, que eu fiquei chocada. Menina, cada coisa que eu pensei aqui, ó, que eu falei, que isso, menina? Então bora ouvir essa história, deixa a sua opinião, vai deixando o seu like, tá bom? Comenta durante o vídeo e bora, se inscreve no canal. Relato de uma mãe que engravidou com 14 anos porque o pai disse que era estéril. Meu Deus! O pai da minha filha tinha 12 anos. Tava bem no mês do meu aniversário, faltava dias, assim, pra eu completar 13 anos, então eu tinha 12 ainda na época. E eu me apaixonei por ele, cegamente. E nós começamos a ter um relacionamento. Inclusive, meus pais na época não permitiam. Daí eu cheguei e pedi pra conversar com os meus pais, pra gente tentar entrar no acordo, porque eu não queria namorar escondido. Eu tinha 12 e ele era 5 anos mais velho que eu. Então se eu tinha 12, ele tinha 17. Nós começamos a ter um relacionamento, que daí meus pais, depois de um período, aceitaram. Só que era um relacionamento em casa. Então, eu ia pra casa dele e ele vinha na minha casa. Mas era algo bem supervisionado pelos meus pais e pelos pais dele. Nossa, eu não tive relacionamento quando eu era criança, assim, quando eu era adolescente. Você teve? Eu não tive. Isso eu não vivi. Nesta vida não vivi isto. Amanhã eu vou trocar meu cabelo, tô ansiosa. Vou mostrar pra vocês no vlog, hein? Eu queria ter um namoradinho assim de adolescência, de infância, eu não tive. Mas o caso dela vai pra outro lugar, né? Isso aí eu acho que eu não queria. Velho, era homem, é habitual que a mãe dele era mais liberal do que meus pais, isso era fato. O relacionamento foi passando. E quando nós completamos 9 meses de relacionamento, eu perdi minha virgindade com ele. Na minha cabeça, passando. E quando nós completamos 9 meses de relacionamento, eu perdi minha virgindade com ele. Caraca, ela tá comendo, tá me dando vontade de comer esse negócio aí, minha querida. Poxa, é a senhorinha do lanchinho aqui agora. Na minha cabeça, eu ia me casar com ele. Toda vez que a gente namora, e é o primeiro namorado, a gente tem essa ideia, né? Todo mundo acha que vai casar com o primeiro namorado. É, a gente acha isso. Quando meu primeiro namorado, eu não só achei que eu ia casar, como ele me pediu em casamento, eu aceitei. A gente deu entrada em apartamento, essas coisas, assim, uma loucura, minha querida, uma loucura, quem diria. E aí depois, eu fiquei mó tempão solteira, e quando eu comecei a namorar de novo, uma ex-amiga minha virou pra mim e falou assim: ah, Alexandra, você acha que a primeira pessoa que você se relaciona, assim, num relacionamento LGBT, né, é que você vai casar? Você tá muito enganada. E eu falei assim, se eu quiser ir pra Holanda e virar criadora de cabra e vender queijo e leite, eu vou fazer o que eu quiser. Eu briguei com ela falando isso. Porque eu, pelo menos, vou ter vivido as coisas que eu quis. Mas ela estava certa. Já me separei. Que vai ser o homem da sua vida, o pai dos seus filhos, na verdade não é. Perdi minha virgindade. E eu escrevi um diário. E nesse diário eu relatei como foi, o que aconteceu, como, sabe, assim, era muito a paixão mesmo, aquela coisa das antiguidades. Não tinha nem celular direito na época, né? Aí minha mãe acabou, acho que a mãe dele descobriu e minha mãe também acabou descobrindo que nós tínhamos saído e eu tinha perdido minha virgindade de fato com ele. Naquele período imediato, minha mãe me levou no ginecologista. E ela me incentivou, assim, nossa, vamos lá pra gente ver se tá tudo bem. Fomos no ginecologista, chegou lá, o ginecologista fez uma proposta. Que eu tomasse remédio. Ia regular minha menstruação, não ia ter espinha. Que também não era tanto o meu caso de espinha, nunca tive muitas. Gente, mas pode isso com 14 anos, né? Eu não sabia, não. Já pode tomar os hormônios. E quando eu saí do ginecologista, minha mãe falou assim, eu lembro as frases dela perfeitamente. Eu, se eu fosse você, não tomava remédio. Porque homem tem que se prevenir. Você vai engordar com remédio, não vai ser legal pra você e tal. Tudo bem até aí. Quando eu cheguei, eu não entendia, mãe. Sabe quando você não dá muita ligança? Eu tava amando. Era só isso que importava pra mim, eu tava amando. O que aconteceu? Eu chamei ele pra conversar de noite. Falei, ó, fui no ginecologista com a minha mãe. Eu falei, mas minha mãe acha que eu não deveria tomar remédio, que acho que a gente tem que se prevenir. Quando eu falei isso pra ele, ele falou assim, pode ficar tranquila, que isso não vai acontecer.
Aí eu falei, por quê? Porque ele falou que ele era estéril. Gente, ele contou uma história, assim, do arco da velha. Falou que ele... Sabe aquela época que, antigamente na minha época, tinha cross, aquelas bikes de crossinha, sabe? Ele disse que ele tava fazendo algumas manobras radicais, que ele bateu o saco e ele não podia ter filho por causa disso, gente. Ele ainda me questionou assim, pode... Gente, mas como que pode? Se quando ele começou a namorar com ela, ele tinha 17, ela tinha 12, ele tava com 19 e ela 14 aí. Cara, que falta de responsabilidade você falar isso pra alguém. O cara falou que era estéril porque ele teve um acidente de bike, essas bike meio moto meio bike, e bateu o alecrimzinho dele. Aí não podia mais fazer alecrins por aí. E na verdade, pode, né? Porque a história dela a gente sabe onde é que vai dar, né? Putz, grila. Pra minha mãe. Você vai ver que é verdade. Gente, que pessoa em sã consciência, com 13 anos, porque eu perdi minha verdade com 13. Ia chegar na sogra e falar, então, sogra, tipo assim, é verdade que seu filho não pode ter filho? Porque ele bateu o saco? Que aquilo gerou tanta angústia em mim. O tempo foi passando. Pô, cara, você com 13 anos de idade, eu nem tenho essa referência. Com 13 anos de idade, eu era uma pessoa completamente sem poder de decisão ou de cognição sobre muitas coisas. Entendeu? Então, assim, eu nunca ia chegar pra minha sogra e ia virar e falar, então, o seu filho é estéril mesmo? Ele tá mentindo, é verdade? Porque ele falou isso pra mim, só quero me garantir aqui, me certificar. Pô, se você não fala isso nem adulta, se a gente falar isso até adulta já é sinistro. Do tipo, imagina, tô namorando um cara, eu chego assim, oi, só queria confirmar, dona fulana, seu filho mesmo de verdade, né? Que ele falou que pra mim é verdade, tá bom. Eu sei que ele tem 37 anos, mas eu preciso confirmar. Pô, tu não vai fazer isso. E nada acontecia. Quantas noites eu chorei com ele no carro, porque eu achava que eu não ia poder ter filho, e era meu sonho ser mãe. Sempre foi meu sonho ser mãe. Então na minha cabeça eu pensava assim, pô, eu não vou conseguir ter filho, porque o cara que eu vou casar não vai ter filho comigo, não pode ter filho. Então a gente de lágrima, e ele... Nossa, ela ainda ficou com essa paranoia. Porque ela tava apaixonada, achando que ele ia ser o primeiro da vida dela pra sempre. Você tá com a primeira pessoa que você ficou desde a primeira vez? Assim, seu primeiro namorado, sua primeira namorada? Fala pra mim, comenta aqui embaixo. Via eu chorando. A gente continuou tendo relação, e era assim, todo mundo novo, né? Era algo que acontecia com muita frequência, normal. Passou-se 1 ano e 7 meses. Eu engravidei da Kailane. Isso é pauta pra outro vídeo. Querem saber como que eu descobri que eu tava grávida? Relato de uma... Meu Deus do céu. Então passa 1 ano e 7 meses, ou seja, ela tinha 13. Aí ela com quase 15, né, 14 anos e 7 meses, ela engravida da filha dela. Parte 2, descobrindo a minha gravidez de um cara que dizia ser estéril. E nós continuamos tendo relação sem se prevenir, normal. Eu ainda continuei naquela saga chorando que nem uma retardada, achando que eu não podia ser mãe. Você podia, né? O cara que mentiu que não podia. E um dia, ele comentou assim, ó, vamos fingir que você tá grávida pra minha irmã? Vamos trollar minha irmã? Eu falei, vamos. Passou uma semana, a gente falou que ia fazer, não desceu pra mim. E eu não tinha o ciclo realmente regulado, porque eu não tomava remédio, não tomava nada. Vinha quando queria, eu não anotava, não tinha nem tabelinha. Não, sei lá, na minha época não existia esse tipo de coisa. O que aconteceu? Não desceu pra mim, achei estranho. Passou um mês, não desceu pra mim. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Um sono. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Seguro. Eu falei pra ele, eu acho que não desceu pra mim mês passado. E se eu tiver grávida, vamos trollar sua irmã? Dele, não tem como. É impossível. Mas vamos comprar um teste de gravidez? E pra quem não sabe, eu assisti Malhação. Eu assisti muita Malhação. E o nome da Kailane eu tirei de lá. Foi na época daquele cara, um cara surfista, que tinha uma filha, inclusive loira de olho azul. E ela chamava Kailane. E eu falei assim, se eu tiver uma filha, vai ser chamada com esse nome. Então eu já na época eu falava, rezava. Eu já rezava pra Kailane nascer de olho azul e loira. Só que eu achava que eu não ia poder ter filho. Então eu rezava falando, ai Deus, me dá um filho, Deus, eu quero ter um filho. Eu já rezava pra minha filha nascer loira de olho azul, eu amo. E o cara que eu tô não pode me dar, enfim. Compramos um teste de gravidez. De farmácia, é o mais barato que tinha. Pensa, eu não trabalhava. Eu tinha 14 anos.
Ele também, tipo, na época, acho que ele tinha 18. Porra. Acho que é isso. Não tô lembrando a conta aqui. Mas enfim, ele era 5 anos mais velho. Quando eu fiz o teste, saiu uma cor muito forte de risquinho vermelho e a outra não dava pra ver nada. Você via lá no fundo o risquinho, mas não tinha nada. Prestem atenção. Eu guardei o teste, voltei na farmácia no outro dia, escondido da minha mãe. E falei, moça, ficou desse jeito. É ou não é gravidez? Porque, tipo, eu tô assim, eu não tô entendendo. Ela falou assim, ai, moça, é melhor você esperar e repetir um pouco. Ou fazer logo um de sangue, né? Assim, em momento nenhum eu queria engravidar nessa idade. Foi muito difícil, inclusive, quando eu descobri que eu tava grávida. Mas como ele não podia ser pai, e aí cogitou a possibilidade de eu estar grávida, porque eu achei que não tinha descido, eu achei, tá? Eu falei, ó, eu acho que não desceu pra mim nesse passado. Eu fiquei naquela ânsia, meu Deus, será que tá acontecendo? Tipo, com medo e com tudo. Porque... É muito louco essa sensação de você achar que você tá grávida, né? Eu vivi vários relacionamentos homoafetivos recentemente, mas quando eu me casei com esse cara, que era um homem cis, né, e tal, a gente sempre tinha relações, vuki-vuki. Aí, né, minha querida, ele falava que papai do céu não deixava usar camisinha. E eu tinha 18 anos, e eu era uma bobinha. Bobinha mesmo, bobinha demais. Até demais. E aí, sempre que a gente fazia vuki-vuki, não tinha nada, né? Não tinha nada. E ele já tinha uma filha. Ele me dava a pílula do dia seguinte, depois eu tomava. Eu só entendia que aquilo era importante. Eu era muito idiota. Essa é a verdade, tá? Eu não tinha informações como você tem hoje e tal. Então, assim, pelo amor de Deus. Eu só não engravidei porque Deus não quis mesmo naquela época. Porque... foi batata. E só que eu ficava tão neurótica e paranoica que tinha questão da religião no meio e tal, não sei o que, né? Porque, tipo, eu só queria comprar uma camisinha e poder transar normal, sabe? Tipo, sem ser uma questão. Só que não podia e tal. Então sempre era na base da culpa, do medo. Então, cara, teve uma vez que eu cismei que eu tava grávida. Eu lembro que eu tava indo pro culto, assim. E foi horrível. Eu lembro que a minha barriga deve ter inchado, já devia ser endometriose cantando. E eu não sabia. E eu assim, caraca, não sei o que, tô grávida e tal, não sei o que. E não tava, graças a Deus. Mas essa sensação, né, de você achar que você engravidou e de que sua vida vai mudar agora pra sempre, o que você vai tomar de decisão, é sinistro. O cara falou que não podia ter filho, aí do nada eu apareço grávida, né, um exemplo. Passou uma semana. E a gente combinou assim, ó. Vamos esperar mais uma semana, daí a gente compra outro. Porque eu não sabia nem como que eu ia no laboratório fazer, porque eu não tinha pedido de exame, não tinha nada. Eu não sabia fazer esse tipo de coisa. Nossa, como viver uma semana, né? Esperando por isso. Na farmácia novamente, na mesma farmácia. Só que nós compramos um teste um pouquinho mais caro. Mais forte. Esperamos eu dormir, tudo escondido. Eu dormi e acordei no outro dia e fiz o teste. Quando eu terminei o teste, eu liguei pra ele. Ele tava desempregado na época. Eu ainda era criança também, dependia dos pais na época. E eu falei assim, ficou 2 pauzinhos. Quando ele chegou na minha casa, eu comecei a chorar muito, muito, porque eu tava com medo dos meus pais, eu tava com medo da minha vida, eu tava com medo de tudo. E ele me abraçava e ria muito, muito. Ele, mas como? Você falou que eu não podia ter filho? Ele falou, não sei, alguma coisa deve ter acontecido. Às vezes alguma coisa religou. Olha só, gente. Gente, desligaram os fios da fertilidade dele. Só que alguma coisa, de repente, religou os fios. Religou! Os fios religaram. Às vezes alguma coisa religou, eu não sei te explicar também. Eu falei, gente, é muito estranho isso. Passou, eu não contei pra minha mãe. Passou alguns dias, eu não sabia como falar, Minha mãe disse que viu, ele tinha um cachorro, um pitbull muito filhotinho, que ele cuidava, inclusive, como filho, muito bem. E ele disse que um dia eu tava balançando o pitbullzinho como se fosse um bebê, e tava eu e ele rindo. E minha mãe viu essa cena. E aí eu acho que minha mãe começou a ligar uma coisa com a outra. Eu fiquei com vontade de comer danoninho. Eu comi uma bandeja. Meu amor, não é porque ela ligou uma coisa na outra. É porque mãe é bruxa. Mãe sente. Mãe sabe tudo. Mãe é a dona da porra. De danoninho. Eu fiquei com vontade de comer mousse de maracujá. Eu comi uma bandeja de mousse de maracujá quase inteira. Aí eu, toda vez... Pô, e ela tá comendo aí, esse negócio aí tá engordurado, queria que ela tirasse daí o prato. É que vocês não estão vendo, ó, o prato dela tá bem aqui, tá vendo? Isso tá me incomodando, eu vou ficar olhando aqui na gravação, que é melhor. Porque eu quero tirar o prato. Sempre que eu tô comendo, se tem um prato aqui, eu sou aquela pessoa que não tem etiqueta no restaurante. A minha etiqueta é, eu monto, eu organizo tudo, deixo assim pra pessoa já no canto, pra não ficar na minha frente, senão
Me incomoda, me incomoda. Eu ia comer pão, eu comia 2 pães. Minha mãe começou a perceber aquele descontrole, assim, né? Mas eu também desconfio, porque minha irmã descobriu que estava grávida na mesma época. Nossa, que fertilidade na família. Eu contei pra minha irmã. Falei assim, comecei a chorar e falei... Ela, minha irmã chorando, desesperada. Eu comecei a chorar também. Falei, não sei como eu vou fazer pra contar pra mãe. Então eu também acho que a minha irmã contou pra minha mãe. E um dia nós marcamos de conversar, que foi no mesmo dia que minha mãe me pegou no banheiro e me parou e falou assim, eu quero saber agora se você tá grávida. Me conta agora. Está ou não? Daí eu comecei a chorar. Só que daí eu me ferrei, porque ele não estava comigo na hora. Minha mãe acabou comigo, mas acabou Tu pegou essa bronca só pra você, né? Mas era tua mãe, né? literalmente e me chamou pro meu pai, pra eu poder contar a história pro meu pai. Mas ó, minha mãe acabou comigo, falou muitas coisas que me deixaram pra baixo, que me deixaram muito mal. Mas o que meu pai falou doeu muito mais do que minha mãe falou. O que ele falou? Meu pai me abraçou e falou assim, agora você vai ver o que é teu filho. Quando tudo aconteceu, que daí todo mundo descobriu, nós conversamos com o pai. Agora você vai ver o que é você na minha vida. Todo mundo se alinhou. Eu cheguei pra conversar com ele. Falei, mas e aí? Você falou que não podia ter filho e tal. E a mãe dele desconfiando que eu tinha engravidado propositalmente, detalhe. Achando que eu tinha dado golpe da barriga, gente. Golpe da barriga. Eu era muito nova, acho que ela achou assim, ela quer aprender meu filho. E jamais que tinha isso. Eu nem tinha pensamento pra esse tipo de coisa. E aí ele falou pra mim assim, com essas palavras, que eu jamais vou me esquecer. Eu menti, sim. Porque eu queria que você fosse a mãe dos meus filhos. E eu queria muito. É o quê? É o quê? Gente, desculpa. Eu não vi todos os vídeos. Eu não sei onde isso vai dar. Mas a gente vai romantizar isso, galera? Será? O cara mentiu, engravidou a mulher de propósito. De propósito. Uma menor, 14 anos e 7 meses. E aí, na moralzinha, ele... Tá, vamos ver como é que ela vai falar. Filho com você. E aí, tipo assim, ele, pelo sonho que ele tinha, ele causou um transtorno no meu sonho. Porque daí eu queria, claro, ser mãe. Mas eu queria ser mãe no momento certo. Pode ser que eu tenha falhado tantas coisas com a minha filha. E eu penso que às vezes ele é um pouco culpado. Sabe? Eu queria ter sido uma mãe um pouco melhor. Não que eu tenha sido ruim, tá? Fui muito participativa na vida da Kailane, mas eu tenho certeza que eu falei muito mais do que uma mãe com 30 anos. Entendeu? E aí eu engravidei, tive ela. E pasmem, depois de tudo isso, que ele me escolheu pra ser a mãe dos filhos dele, nós terminamos porque ele me traiu. Pô, não, cara, não dá. Não dá. Não dá. É inacreditável, né? Não é não, né, gente? A gente fala de tantos casos aqui. Não é inacreditável, né? Não é. A insalubridade de gostar de homem não está fácil. Gente, menina, que é isso? Então você tem um plot do plot aí. Ele te engravidou de propósito, mentindo que era estéril, pra você ser a mãe dos filhos dele, e depois ele te trai. Eu tive um relacionamento com ele, não foi fácil, a Kailane chorava a noite toda, ele me ajudou algumas vezes. Meus pais não deixaram eu me casar com ele, justamente pra ele não parar minha vida, com medo de eu parar os meus estudos. E eu, de fato, continuou cada um na sua casa, ele ia todo dia ver minha filha, ficava comigo até de madrugada, porque a Kailane chorava muito, inclusive altas noites, até de manhã cedo, acordada. Ele começou a fazer supletivo, que ele não tinha terminado o colegial. E ele estudava numa escola um pouquinho longe do nosso bairro. O que eu fiz? A Juliana quis fazer uma surpresa. A Juliana trocou a Kailane, uma roupa muito maravilhosa, pegou o bus. Já percebeu que quando as mulheres fazem surpresa pros homens, quem se surpreendem são elas? Porque eu ainda andava de ônibus, eu era menor de idade, meus pais não iam topar isso. Catei a Kailane e fui receber ele, quer dizer, fui pegar ele na escola. Meus sogros pegavam ele toda noite na escola de carro, tá? Gravem essa informação. E aí, eu cheguei na escola e ninguém tava me esperando, nem a mãe dele, nem o pai dele e muito menos ele. Quando eu cheguei na escola, era aquela escola pública, né, que abre o portão, todo mundo sai correndo, tipo, sai Caralho, ele tava literalmente na escola. catando cavaco. O que aconteceu? Quando eu olho no portão, a mãe dele com o olho desse tamanho regalado pra ele e ele saindo de mão dada com uma menina. Ah, era supletivo, então ele era mais velho mesmo, 19. Mas como é que pode? Como é que pode? Eu jamais vou esquecer desse dia. Só que quando ele me viu, ele soltou a mão da menina e veio ao meu encontro. Eu tenho... Sabe quando você na sua cabeça, você tem certeza que você viu ele de mão dada com a menina? Eu falei, você tá de mão dada com aquela menina? Ele falou, não. Eu falei, você tava.
Ele falou, vamos entrar logo no carro. Entramos no carro, eu, ele, a Kailane na parte de trás e os pais dele na frente. Tô nervoso contar essas coisas, vocês não tem noção. Me dá um negócio por dentro. Eu falei, se você tava de mão dada com essa menina, eu tenho certeza. Ele, não, você tá ficando louca. Era muita gente ao mesmo tempo, deu a impressão que eu tava com a mão. E de fato, quando abrem um portão de uma escola pública, gente, quem nunca participou disso, sabe o que eu tô falando. É um vulco-vulco, é um empurrando o outro, é tipo uma loucura. Eu falei, bom... Falei, eu devo estar ficando louca? Sabe quando você mesmo fica assim, eu tenho certeza que eu vi, mas eu acho que eu tô ficando louca? Sim, até porque você tava com o pai e com a mãe ali de testemunha, querendo só não... Corta, entendeu? Foi isso que aconteceu. Isso a Karine tinha 6 meses. Quando faltava... Só que aquele ficou dentro de mim, tá? Quando faltava 1 mês pra Karine completar 1 ano, nós nos separamos. E nós só retornamos esse namoro depois de 6 meses. A Karine já tinha 1 ano e 6 meses. Tá. Voltei com ele... Fiquei 6 meses, consegui curtir um pouco, sair, porque minha mãe deixava eu sair, graças a Deus. Minha mãe sempre me ajudou em tudo, eu não posso reclamar, meus pais são maravilhosos. Então ela deixava eu sair, eu fazia a Kailane dormir, amamentava, fazia ela dormir. Não, porque quando eu comecei a sair ela já não mamava mais, mas eu dava mamar, trocava, fazia tudo que eu tinha pra fazer e saía. Nossa, que coisa boa, né? Porque teve filho na adolescência e os seus pais super ajudaram. Incrível, seus pais. Ia pra uma balada, alguma coisa assim. Aí nós voltamos, quando ela tinha 1 ano e 6 meses. Ficamos juntos por um tempão. E aí eu descobri o relato, assim, federal. Foi quando ele tinha que buscar minha sogra no aeroporto. Era uma sexta-feira à noite. E ela tava chegando de um outro lugar que ela tinha ido viajar. E ela me ligou 11 horas da noite, perguntando onde ele estava. E eu falei assim, olha, aqui ele não está. Ele já foi embora de casa, era umas 8h30, 9 horas da noite. Isso era umas 11. Ela falou assim, Juliana, mas ele tinha que vir buscar aqui. Eu tô esperando ele, tô com mala, tô com um monte de coisa. Eu falei, olha, aqui ele não tá. Encerramos a ligação, fui deitar e fiquei com aquilo na minha cabeça a noite toda. Tá. No outro dia ele trabalhava até meio-dia. Ele já chegou 1h da tarde e foi direto na minha casa. Eu abri o portão, recebi ele. E aí ele entrou. Daí eu falei pra ele, isso a Kailane tinha 3 anos, tá, gente? Eu recebi ele e falei assim, oi, aonde você tava ontem? Daí ele falou, eu tava num churrasco. Aí eu falei, num churrasco, ele é da firma. Aí eu falei, e não me chamou. Aí ele falou, não ia mulher. Eu falei, não ia mulher, não tinha mulher lá. Ele falou, não, na verdade, tinha prima de 2 pessoas lá. Tinha 2 meninas, mas era prima dos meninos. E eu nem te chamei, porque como a Kailane chora muito, muito pequena, dá muito trabalho, eu tenho certeza que você não ia querer ir. Era coisa bem rápida, eu só dei uma passadinha, não era... É aquela coisa, né? Eu não te chamei porque eu achei que você já não ia querer ir mesmo. Beleza, mas me dê a opção de negar, por favor? Eu quero a opção, não decida por mim, não. Nada demais, tal. Beleza. Aí eu chamei ele dentro do meu quarto, falei assim... E eu falei, acabou. Nosso relacionamento acabou nesse momento. Eu falei, eu não quero mais nada com você. Lacraste. Aí ele começou a chorar muito. Era o ponto pé que faltava pra eu ter coragem de largar dele. Porque eu já sabia que, na verdade, não rolava mais nada, sabe? A gente não tinha mais clima, mas não tinha mais nada. E aí eu falei assim... Aí ele chorando, ele ajoelhou no chão. No chão. Eu nunca vou esquecer daquela cena. E pedindo, me implorando pra perdoar ele e eu voltar, que ele não tinha feito nada. Eu falei assim, eu só te perdoo se você me abrir a verdade. Aquele dia que eu fui te buscar na escola, que a Kailane tinha 6 meses, você tava de mão dada com aquela menina ou não? Eu falei, se você me contar a verdade, eu te prometo que eu vou te perdoar e nós vamos voltar agora. Só que eu preciso saber disso. Porque, olha só, gente, passou-se 1 ano e 6 meses, mas aquilo ainda tava dentro de mim. Porque... ela não esqueceu aquilo, isso é uma mágoa. Sabe quando você fala assim, mano, eu não sou louca. Eu tenho certeza do que eu vi. Absoluta. Eu falei, eu te perdoo. Ele falou assim, eu tava com ela. A gente tava tendo um relacionamento. Infelizmente era um momento difícil, que você não tava aceitando muito. E ela vai voltar com ele? O pós-parto, e aí você às vezes não tava ali presente toda hora, mulher. Mas a culpa vai cair na mulher, né? Você não estava presente no pós-parto. Mas é claro que a culpa vai cair na mulher, minha querida. Olha a novidade aí. Porque daí o filho, gente, infelizmente, a gente sabe que o filho distancia o casamento. Em questões tipo homem como mulher. A gente tem que ser sincero, né? Não tô falando que filho atrapalha, não é isso, mas isso distancia. Principalmente é uma mulher que muda o corpo, muda a mente, muda um monte de coisa, então não é uma coisa muito fácil. E aí ele falou assim que ele tava mesmo com ela, tava tendo um relacionamento, porque eu tinha me afastado dele e tal, e ele acabou saindo com essa menina e ele tava tendo um relacionamento. Gente, pasme que minha sogra sabia disso. Minha sogra e meu sogro... Esse é o pior de tudo, tipo, seus sogros sabiam disso, estavam acobertando isso. Todos os dias buscava ele na escola, vendo ele com outra mulher de mão dada e eu com uma bebê de 6 meses em casa.
Em casa, gente, amamentando, ela chorando horrores. Surreal. Eu, tipo, não gostando de tudo em mim. E ele com outra mulher namorando na escola. E aí, depois que ele terminou de confessar tudo que ele tinha pra me falar, eu falei, pode se retirar da minha casa, porque a gente não tem mais volta. Mas eu queria, tipo, era um negócio dentro de mim, que eu precisava provar que ele tinha feito aquilo. E sabe quando você fica assim, mano, eu não tô louca, eu preciso fazer esse cara confessar? E ele confessou. E aí foi isso. E eu descobri quem era o pai da minha filha. E aí, com 3 anos, que a Karine tinha 3 anos, nós nos separamos e não tivemos mais volta. Nós até tentamos algumas vezes, saímos, tivemos uns 2, 3 remember, mas não rolava mais. O que você acha dessa história toda? Quero saber a sua opinião. Então o cara mentiu pra ela que era estéril, depois traiu ela, meteu uma filha nela e é isso. E que bom que ela tá de bem com a vida aí, tá seguindo a vida dela, sempre teve o sonho de ser mãe, não foi na hora que ela queria, mas aconteceu. E um dia de cada vez, né, minha querida? O que você acha disso tudo? Se você chegou até aqui, comente boné, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Ai, deixa seu like no vídeo se não deixou até agora, meu amor. Fala sério, né? E tem um monte de vídeo pra você assistir aí. Vai assistindo um atrás do outro. Vai. Beijo, até o próximo vídeo.